Olá, oitavo ano. Olha eu aqui de novo, professora Karina, História, tudo bem com vocês? Bom, nossa terceira aula da semana e o segundo conteúdo para nossa prova, a Era Napoleônica. Esse assunto tá recente, eu inclusive fiz um videozinho destacando os pontos principais, mas eu resolvi montar outro vídeo para focar aí nas questões da prova, tá? Então, era napoleônica, período que começa logo após o golpe 18 de Brumário, que ocorre em 1799 na França, e vai se estender até 1815, portanto já é a Idade Contemporânea, pensando que a Revolução Francesa marca o início desse período. Beleza? Vamos para a nossa aula? Lembrando, pessoal, dúvidas, mande mensagem lá no Google Classroom, estou disponível para conversar com vocês e esclarecer, beleza? Vamos lá. Oitavo SJA, SJB de São José e oitavo D lá do centro, é nóis. Muito bem, pessoal, novamente aqui um mapinha mental para destacar os principais pontos dessa era, né, de todo esse período aí onde Napoleão governou a França. São 4 momentos importantes. Diretório, que é aquele momento final da Revolução e quando Napoleão assume. Então, veja, era um governo dos girondinos, havia insatisfação popular e instabilidade política. Foi o fim da Revolução Francesa, Napoleão fecha a Assembleia e se coloca no poder como governante da França. Golpe 18 de Brumário. Por que golpe? Já vamos ver nos próximos slides. Também, segundo momento, consulado, que é o primeiro governo napoleônico. Ele assume como primeiro cônsul nesse momento. Aqui são palavras-chave, pessoal. É assim que faz um mapa mental. Código Civil Napoleônico, um conjunto de leis criadas por Napoleão para organizar toda a sociedade. A lei civil, lei jurídica. Ele está defendendo os valores burgueses e vai estimular isso na França, criando, por exemplo, o Banco da França e várias outras medidas, estimulando justamente as atividades burguesas. Vai fazer uma reforma educacional, criando escolas para a formação de professores, para a alfabetização, escolas públicas, gratuitas, para todos, de nível fundamental. E o Estado laico começa aqui, olha, por isso que Napoleão, ele, segundo alguns historiadores, é um representante dos ideais da Revolução, né? Ele vai defender alguns princípios revolucionários, como, por exemplo, o Estado laico, o não relacionamento do governo com a Igreja. Eles estão separados. Mas, aí uma questão não tão iluminista assim, estabeleceu censura, proibiu greves. Então, aqui ele tirou alguns direitos individuais, né? Direito de expressão, direito de manifestação, tá? Esse foi o primeiro governo napoleônico, o consulado. Através de um plebiscito, uma consulta popular, ele conquistou uma estabilidade financeira para a França e, portanto, ele ficou muito popular. E com o plebiscito, ele conquistou o direito a ser cônsul vitalício. Numa nova consulta, ele conseguiu o título de imperador, se autocoroou imperador. A palavra-chave para o império é expansionismo. O império conquista outras regiões e se faz cada vez maior. Ele vai, portanto, conquistar algumas regiões da França por meio da guerra, afinal ele é um militar. Não vai conseguir fazer isso na Inglaterra e, portanto, ele vai decretar um bloqueio continental, né? O objetivo é acabar com a economia inglesa e aí assumir a posição de maior potência econômica. Lembrando que a França, nesse momento, já está desenvolvendo a industrialização, tá? O governo dos 100 dias é todo aquele processo, né, decorrente do bloqueio continental. Napoleão ele é derrotado pelo frio da Rússia, já que a Rússia não respeitou o bloqueio, ele determina, então, resolve invadir a Rússia, mas não
contava com a astúcia dos russos, né, e com a sua insanidade e com o frio, e acaba sendo derrotado. Ele é exilado, retorna aí para um governo dos 100 dias, onde é definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, colocando fim à Era Napoleônica. Deu para retomar alguns pontos? Vamos destacar mais detalhadamente alguns deles. São 10 slides para a gente finalizar esse assunto e ir redondinho para a prova. Bem, esse quadrinho que vocês veem aí, essa história em quadrinhos, vocês encontram no blog História em Imagem. Eu já confirmo para vocês bem certinho. Tá meio claro que não consigo. História em Quadrinhos. É um blogspot que vai organizar vários conteúdos de história nesse formato aí que é bem didático, bem legal. Bom, então, retomando lá desde o diretório. Diretório que ocorreu entre 95 e 99, governo conservador dos girondinos, mas corrupto e instável. Rebeliões, impopularidade, algumas tentativas de acabar com tudo que a Revolução tinha conquistado fazem com que burgueses e militares decidam colocar um líder forte e que pudesse manter os ideais intactos. Napoleão, portanto, foi escolhido, tá? Prestigioso general do exército francês. Com o golpe 18 de Brumário, ele assume a França como cônsul, através de um golpe de Estado. Golpe, segundo o dicionário, é a derrubada ilegal de um governo que foi constitucionalmente legítimo. Nesse caso aqui, a legitimidade estava na Revolução em si, né? Mas vejam que os girondinos já tinham dado um golpe também, então não era muito legítimo aqui, não era muito constitucional, por isso eu coloquei até a palavra ali em destaque, tá? Então, Napoleão é colocado no poder com o apoio da burguesia, tá? Ele vai representar, então, uma promessa de estabilidade, principalmente na economia. Quais são as importâncias da Revolução nesse momento? A Revolução mudou a sociedade francesa. Foi o fim do antigo regime e daqueles resquícios de feudalismo e uma transição para a sociedade capitalista. Qual é a potência que já está mergulhada no capitalismo aí na Europa? A Inglaterra, por causa da Revolução Industrial. E aí a França está caminhando no rastro da Inglaterra nesse desenvolvimento econômico. Bom, também há uma ascensão, um crescimento da política burguesa, há uma abertura para a carreira por mérito no exército, então agora os militares não necessariamente vão conquistar cargos por privilégios de nascimento, mas sim por merecimento, por mérito mesmo. Então, se você é um bom militar, você assume cargos de liderança. Se você for um militar ruim, mesmo que você seja de uma família importante, você não vai ter nada. E a influência ideológica do iluminismo que está presente aqui em todas as tomadas de decisão do governo. Inclusive, alguns historiadores defendem que Napoleão ele pode ser visto como um déspota esclarecido. Lembram que nós estudamos isso quando falamos sobre iluminismo? Aqueles governantes autoritários que normalmente eram absolutistas, mas que seguiam algumas das ideias iluministas para diminuir as críticas em relação aos seus governos, para fazer algumas reformas e melhorias nos seus reinos, tá? Então fica aí um questionamento para vocês refletirem. Será que Napoleão pode ser visto dessa forma? Bom, o diretório, galera, reforçando aqui no quadrinho vermelho, não conseguiu manter estabilidade e os ideais da Revolução estavam em perigo, por isso Napoleão assume. Consulado, olha que caras lindos aqui nesse círculo, né? Nós temos o Jean-Jacques Regis de Cambacérès, Napoleão Bonaparte e Charles-François Lebrun, que são os 3 cônsules que governam aí nesse período consulado. Mas o primeiro cônsul,
que é o Napoleão, ele tem alguns poderes a mais. Propor leis, declarar guerra, firmar acordos de paz, nomear funcionários para departamentos administrativos. Essas são as funções do primeiro cônsul nesse momento. E nesse período do consulado, como já comentamos há pouco lá no mapa mental, uma constituição, Código Civil Napoleônico, estabelece mudanças e efetiva algumas tomadas de decisão lá da Revolução Francesa, como, por exemplo, a legalização das terras que os jacobinos distribuíram para os camponeses. Agora, os camponeses recebem um documento para legalizar a posse das terras, tá? Napoleão vira cônsul vitalício. Ele consegue trazer uma estabilidade, uma popularidade muito grande nesse momento do governo francês. E, por esse motivo, na Constituição de 1804, ele se nomeia imperador da França através de um plebiscito, uma consulta popular. Aqui, pessoal, consegui ampliar, está bem pequenininho aqui para mim durante a gravação, aqui é a Áustria, tá? Então, a Prússia e a Áustria ficam isoladas da sua aliada aqui, Inglaterra, tá? Então, por quê? Napoleão consegue conquistar toda essa galera aqui que está em laranjinha, beleza? Confederação do Reino. O objetivo de Napoleão, como eu comentei já para vocês, era destruir a economia inglesa, já que ela era uma potência, a rainha dos mares nesse momento. Mas por mar, como derrotar a rainha dos mares? Não tem como, né, galera? A Inglaterra, nós aprendemos lá que durante o governo da rainha Elizabeth I, ela conseguiu construir toda uma potência naval, mercantil e colocou-se então nesse posto de rainha dos mares através da prática dos corsários e uma série de outros, vários outros fatores que contribuíram para isso. Bem, o que eu quero destacar aqui nesse mapa? O bloqueio continental. O bloqueio continental de 1806, que foi essa determinação, esse decreto, estão vendo essa listinha rosinha aqui, que isolou a Inglaterra. A Inglaterra não podia comprar, os países da Europa não podiam comprar e vender da Inglaterra, ela ficou isolada. Mas, será que todo mundo vai respeitar esse bloqueio? Não. Nós temos aqui, por exemplo, Portugal. Olha Portugal aqui no cantinho. Ele não respeita o bloqueio, ele continua comprando e vendendo para a Inglaterra. Napoleão, portanto, determina que as suas tropas invadam Portugal. Antes de chegar em Portugal, ele tem que passar pela Espanha. E por isso ele conquista a Espanha, tira o rei espanhol do trono e coloca o seu irmão, o José Bonaparte. E quando ele está chegando aqui em Portugal, os portugueses a família real, a coroa portuguesa, já fugiu para sua principal colônia, o Brasil. Então, eles estão aqui com o apoio da Inglaterra. Outra nação que não respeita o bloqueio continental é a Rússia. E a Rússia, por ser uma nação agrícola, e ter um vínculo comercial muito forte com a Inglaterra, não respeitou o bloqueio, afinal os seus produtos iam estragar e não ia ter para quem enviar essa produção toda que normalmente eles já comercializavam. Então, Napoleão também decide invadir a Rússia. Só que eles não contavam com uma estratégia do czar russo, do líder da Rússia, de bater em retirada com a tática da terra arrasada. Quando os franceses chegaram em Moscou, próximo ao inverno, os russos tinham destruído tudo que poderia servir de abrigo e de alimento para os franceses. E com o inverno, não teve como se manter naquela região. Muitos morreram e o exército de Napoleão volta para a França completamente desmoralizado. Lembram do Napoleão, um mito? Nesse momento, o mito da invencibilidade do general invencível é destruído. Chegando na França,
em Paris, ele se depara com uma coligação que é formada por Áustria, Rússia, Áustria e Prússia, que ele tinha isolado lá na Confederação do Reno, a Inglaterra isolada economicamente e a Rússia, que tinha sido invadida. Essas nações se unem formando uma coligação e Napoleão abre mão do trono e deixa o Império da França. Então, após a vitória à Rússia, ao retornar a Paris, Napoleão se depara com uma coalizão europeia formada, né, contra ele e, portanto, ele abdica o trono e é exilado na ilha de Elba. Ele permanece lá por alguns meses e, enquanto isso, na França, a restauração borbônica. O que é isso? Alguém precisava assumir o governo no lugar de Napoleão. Então, quem, segundo aquela coalizão, segundo a Áustria, a Rússia, a Prússia e a Inglaterra, quem tinha direito de governar, era o irmão de Luís XVI, portanto, Luís XVIII. Ele assume o trono. Quando Napoleão fica sabendo que ele reassume, ele decide retornar. Então, Napoleão retorna à França, é recebido como herói, é apoiado. Luís XVIII, impopular, foge, deixando o trono livre, e Napoleão reassume o governo da França, mas será um governo curto, chamamos esse período então de governo dos 100 dias. Napoleão, governando durante 100 dias, tem que enfrentar novamente aquele grupo que não aceita o governo de Napoleão, porque Napoleão quer expandir, não só o poder da França, mas os ideais da Revolução Francesa para as potências que, na grande maioria, ainda são absolutistas, né, com exceção da Inglaterra, mas que ainda é uma monarquia, né, é uma monarquia com parlamentarismo. Enfim, eles se enfrentam militarmente na Batalha de Waterloo e Napoleão é derrotado definitivamente. Nessa derrota, ele é novamente exilado, agora em outra ilha, a ilha de Santa Helena, e permanece lá até a sua morte, tá? Então, Napoleão aí totalmente derrotado na imagem, bem diferente daquela imagem de Napoleão triunfante e mítico. Napoleão morre exilado. Na França, quem reassume o trono definitivamente, Luís XVIII. Para organizar essa estrutura da Europa pós-era napoleônica, nós teremos o Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi, então, uma reunião que ocorreu entre 1814 e 1815, numa tentativa conservadora organizada por aquelas potências que nós já mencionamos, né? Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia e agora a França, novamente monárquica. E a ideia era reorganizar a Europa após a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Essas potências acreditavam que de 1789 até 1815, 14 e 15, todo esse período de Revolução Francesa e Era Napoleônica deveria ser desconsiderado. E, para isso, eles levaram como princípios a restauração e a legitimidade. Então, os reis que pertenciam às dinastias, os reis ou os descendentes das dinastias que governavam a França, governavam a Europa antes de 1789, têm direito. No caso, a dinastia Bourbon na França e na Espanha com a família de Fernando VII. O equilíbrio de poder também foi outro princípio destacado aqui no Congresso de Viena, e o conceito de fronteiras geográficas, né? Delimitar geograficamente, assim como vocês aprendem na disciplina de geografia, as fronteiras dos reinos, estabelecendo então um equilíbrio para que uma não fosse superior à outra e não prejudicasse a outra dessa forma, assim como, por exemplo, Napoleão queria, né, conquistar as regiões anexando ao Império Francês, tá?
Então aqui tem uma mapinha representando aí para vocês, né, como se fosse um joguinho de tabuleiro. Divisão de recursos humanos e materiais para evitar o surgimento de uma potência hegemônica. Eles não queriam que uma potência, um reino se destacasse diante dos demais. Eles queriam um equilíbrio. Criação da Confederação Germânica. Aquela confederação do Reno foi abolida. E aí a participação da Áustria e da Prússia nessa divisão. Mas vale ressaltar, os interesses dos povos que viviam nesse território não foram considerados. Outra questão importantíssima é a Santa Aliança, que era uma organização militar internacional que tinha como objetivo combater as manifestações liberais, nacionalistas, de caráter revolucionário, como, por exemplo, o que foi na Revolução Francesa. Essa aliança, essa Santa Aliança, era formada por Rússia, Prússia e Áustria. Tá? Essas potências vão interferir militarmente em qualquer região que apresente esses interesses aqui. Manifestações liberais e nacionalistas. Surge nesse momento um duplo movimento de oposição. Grupos opositores que serão contrários a essas determinações do Congresso de Viena. Então, é um movimento liberal contra esse conservadorismo dessas potências e o movimento nacionalista de valorização das regiões e, portanto, processos de unificação. Mas esse é o conteúdo que a gente vai ver lá para frente, tá? Esse último ponto aqui, fiquem tranquilos, não precisa memorizar agora para a prova, beleza? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que ela tenha sido útil para vocês reverem todos esses assuntos que nós estudamos aí, que serão cobrados na prova semana que vem. Revolução Francesa, Era Napoleônica. Pessoal, contem comigo, qualquer dúvida estou à disposição lá no Google Classroom. Acesse a sua sala, tira as dúvidas e aqui eu finalizo com uma mensagem para vocês, desejando uma ótima prova, torcendo para que vocês tenham sucesso e torcendo para nos reencontrarmos presencialmente o mais breve possível. Um beijo, 8º ano, e até a próxima!